Boa noite, amados irmãos. Gostaria de saudar a todos vocês com a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Hoje, domingo, estamos juntos mais uma vez. Quero agradecer a nossa amada igreja, Igreja Batista em Jardim Santa Terezinha. Quero agradecer também aos amigos, familiares, conhecidos que têm acompanhado a postagem dos nossos breves vídeos, trazendo sempre uma reflexão para os dias atuais, fazendo uso dos textos bíblicos que marcam a nossa vida e pedindo sempre a Deus que nos dê a sabedoria para podermos aplicar aquilo que temos lido da Palavra de Deus em nossas vidas e em nosso dia a dia. Para esta breve meditação, nesta noite, eu tenho um texto bíblico, um único versículo, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3, e eu gostaria de ler este versículo em duas versões diferentes. Gostaria de fazer a primeira leitura na Bíblia NVI e a segunda leitura na Nova Almeida Atualizada. Na versão NVI, este versículo nos diz assim: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. A Nova Almeida Atualizada, nós lemos assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Esse texto, claro, está inserido em um contexto mais amplo, relacionado ao final dos tempos, e quando nós pensamos em final dos tempos, nós devemos acreditar que o final dos tempos já foi mencionado, inclusive pelo apóstolo Paulo. Também o final dos tempos foi mencionado pelo apóstolo João, e assim sucessivamente, no decorrer da escrita do Novo Testamento, nós vamos vendo declarações relacionadas ao final dos tempos. É claro que aqui nós não vamos definir ou detalhar essa questão de final dos tempos, mas nós vamos pegar este versículo de Daniel e tentar aplicá-lo em nossa vida de uma forma um pouco mais direcionada com relação às nossas atitudes, ao nosso comportamento no tempo presente. O tempo presente cobra de nós uma certa sabedoria em nossas decisões, em nossas atitudes, sobretudo em nosso comportamento, diante dos acontecimentos que surgem à nossa volta, ao nosso redor, e o texto fala justamente sobre isto, sobre uma sabedoria e sobre uma condução. A sabedoria, claro, nós precisamos dessa sabedoria no nosso proceder diário, tudo cobra de nós, principalmente como crentes em Cristo, como salvos por Jesus, uma sabedoria condizente com a fé que nós dizemos ter e depositamos no Senhor Jesus. Uma sabedoria que nos dá a condição de discernirmos os tempos, as oportunidades, também as dificuldades, e ao analisarmos as dificuldades e as lutas presentes, esta sabedoria que recebemos do Senhor irá nos conduzir sempre por caminhos que sejam para a glória de Deus e, é claro, para o nosso próprio bem-estar. Nós sabemos que a Bíblia toda dá para nós indicações de que o homem sábio, ele conduz a sua vida de forma que venha a agradar a Deus e também a caminhar segundo a vontade de Deus para a sua vida. Nos mostra um tipo de sabedoria que está muito ligada ao nosso relacionamento com Deus, à nossa vontade de servir ao Senhor, ao desejo que temos de vivê-lo em nossas vidas. Quando nós lemos que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, diz o Salmo 1, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E diz ainda
que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Em outra versão, nós vemos tudo que faz prospera. É um tipo de sabedoria que nós encontramos tão somente no desejo que temos de servir ao Senhor com a nossa vida, com tudo aquilo que somos e temos, com o nosso viver diário, e essa sabedoria nos faz realmente estar dentro da vontade de Deus, aquilo que Ele quer e deseja para a nossa vida. Outra questão muito interessante dentro do texto de Daniel que nós lemos está ligado realmente a esta sabedoria. Portanto, a sabedoria que se exige de nós e que deve existir em nós é esta sabedoria que nos leva à presença de Deus, que nos faz buscarmos a vontade dEle para a nossa vida, vivermos dentro da vontade dEle para nós e, assim sendo, servi-lo com prazer, com alegria. Hoje nós vivemos em um mundo de muitas tristezas, dúvidas, e as pessoas lutam em busca da felicidade, uma felicidade que será encontrada somente e tão somente na presença do Senhor Jesus. É importante o que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando ele destaca que existe sim um cansaço humano que não pode sofrer a alegria da graça de Deus enquanto esta graça não encontrá-lo. E ele diz ali: vinde a mim todos vocês que se encontram cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É o Senhor Jesus nos chamando então para vivermos esse tipo de sabedoria. Um tipo de sabedoria que não se consegue viver distante da presença do Senhor. E é interessante também, no capítulo 12, versículo 3 de Daniel, que o texto ali nos diz sobre condução. E ele diz que aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. E na Nova Almeida Atualizada nós lemos: e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente brilharão. Daniel capítulo 12, versículo 3, está ligada à sabedoria, ao nosso proceder, ao nosso comportamento, aquilo que fazemos e aquilo que somos como crentes em Cristo Jesus. A segunda palavra que nós encontramos em Daniel capítulo 12, versículo 3, é a questão de condução. Condução no sentido de levarmos pessoas à justiça. Claro que está falando ali de uma justiça que vem de Deus, uma justiça que perdoa o pecador que se achega à presença do Senhor Jesus, que se arrepende sim dos seus pecados e se lança incondicionalmente à presença do Senhor Jesus, crê em Jesus como Senhor e Salvador, sofrendo assim a justiça de Deus. E a justiça de Deus para o pecador que se arrepende é sempre aquela justiça que nos diz: está perdoado. Perdoado por quê? Porque fomos à presença do Senhor, fomos salvos e resgatados pela sua graça, pela sua misericórdia. Algo interessante é que aqueles que conduzirem pessoas à justiça do Senhor brilharão como as estrelas no firmamento. Isso é muito importante, porque o papel da igreja em nosso tempo presente é um papel de conduzir pessoas à presença do Senhor. Nós vamos conduzir as pessoas à presença do Senhor como? Através de nossa atitude, através de nosso comportamento, mas também através de nossa palavra. No tempo que nós vivemos hoje, um tempo de grande crise, de grande dificuldade, de problemas que envolvem até mesmo questões emocionais, porque batalhamos contra uma enfermidade que assola um mundo todo, e é o tempo sim de nos lançarmos à presença de Deus, de confiarmos na graça do Senhor e de rogarmos a Ele que nos dê esta sabedoria.
para que, apesar da luta, apesar da dificuldade que estamos enfrentando, conduzir pessoas à presença do Senhor. Hoje nós podemos fazer isso de uma forma tão interessante, estamos sendo levados a isto, a fazer uso dos meios da tecnologia. Nós temos tantos instrumentos que podem levar a palavra de Deus, e esta palavra de Deus pode chegar aos lares, às famílias, às pessoas que nós conhecemos, e elas obterem conhecimento da graça e da atuação de Deus nas suas vidas. Crer em Jesus é tudo que o homem precisa para a sua salvação, e viver em sabedoria na presença de Deus é algo importante nesse tempo presente para nós enquanto crentes, enquanto Igreja de Jesus. Portanto, o recado para nós nesta noite fica muito claro na palavra do Senhor: sabedoria e condução. Sabedoria em nosso relacionamento com o Senhor, em nossa atitude, em nosso comportamento para com o Senhor, uma fé coerente com aquilo que nós professamos. Porque lemos em Hebreus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas também é questão de condução. Em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus diz aos discípulos e também a nós: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso dever, esta é a nossa grande oportunidade, principalmente no tempo que nós vivemos hoje. Repito, temos à nossa disposição a tecnologia, e hoje, principalmente quando estamos isolados em nossas casas, junto às nossas famílias, podemos fazer uso da tecnologia para enviar mensagens que remetam à esperança em Jesus Cristo, que remetam as pessoas a uma fé coerente no grande poder de Deus, na atuação da sua graça em nossas vidas. E isso para nós é um grande privilégio antes de ser uma responsabilidade. Então nós que podemos levar pessoas à justiça de Deus, diz a palavra de Deus aqui no versículo que nós lemos no capítulo 12, versículo 3 de Daniel, que nós brilharemos como o esplendor das estrelas, sempre e eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus conduza a nossa vida, a sua vida, meu irmão, membro da Igreja Batista em Jardim Santa Terezinha, a você, meu irmão de outra denominação, que está ouvindo e vendo esta pequena reflexão, que Deus o abençoe, que Deus o encha de sabedoria e que Deus também te encha do desejo de conduzir, de levar pessoas à justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem eu peço agora que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o proteja e dê para você condições de entender realmente a vontade dele para a sua vida.